O establishment pretendia derrubar Bolsonaro antes da eleição para presidente da Câmara, uma vez que se julgava impossível que os deputados aprovassem uma emenda que permitisse a reeleição de Rodrigo Maia. Como se viu nesse 1 ano e meio do governo Bolsonaro, Maia foi o principal estorvo para que o presidente pudesse implementar a agenda pela qual foi eleito, sabotando todas as iniciativas do executivo referentes aos costumes e mesmo atrasando as referentes à economia. O plano dos golpistas parecia ser o de criar uma espécie de caos controlado, em que a população acabaria vendo Bolsonaro como uma segunda Dilma, um presidente sem a menor condição para administrar o país. Ou mesmo uma espécie de Witzel, um presidente que ninguém iria lutar para mantê-lo no cargo. Contudo, Rodrigo Maia sempre foi a peça principal do jogo pelo lado dos golpistas, pois não só é ele o responsável por aceitar ou não os pedidos de impeachment do presidente, como também é ele quem pauta os projetos a serem votados pela Câmara. Por outro lado, assim como Alcolumbre no Senado, Maia representa uma garantia de que o STF continue a usurpar as prerrogativas dos outros poderes e siga com a implantação da agenda esquerdista globalista no país, pois a Câmara tem no máximo 150 esquerdistas radicais. E apesar de caber ao Senado o controle do STF, os deputados, por estarem mais sujeitos à pressão popular, devido a possuírem mandatos mais curtos, poderiam começar a criar dificuldades para as ações do Supremo, dependendo de quem presidisse a Câmara. Por enquanto, Rodrigo Maia diz que não é candidato, mas alguém em sã consciência acredita nisso? Dá para acreditar que ele dispensaria a mansão funcional, a posição de destaque e principalmente o direito de usar os jatinhos da FAB que lhe permite evitar contatos com a população? A estratégia dele será negar até que o STF decida a favor do direito à reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Uma vez decidido, ele dirá abertamente que é candidato e contará com o apoio das maiores empresas de comunicação, como a Rede Globo, e dos partidos de esquerda. Apesar de quase toda a mídia esquerdista querer passar a narrativa de que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quem mais está batalhando pela reeleição, Alcolumbre é apenas o boi de piranha. Toda a oposição a Bolsonaro quer mesmo a reeleição de Rodrigo Maia. Se Bolsonaro conseguisse eleger um aliado fiel como presidente da Câmara, a supremacia do STF sobre os outros poderes murcharia da noite para o dia, pois a Câmara passaria a contestar o tribunal quando este ultrapassasse os seus limites constitucionais. Desta maneira, ficaria mais difícil para o STF continuar legislando, impondo uma agenda progressista ao país, bem como o tribunal não conseguiria mais bloquear todas as iniciativas conservadoras que viessem do Executivo ou mesmo do Legislativo. Basta recordar as muitas medidas provisórias que Maia deixou caducar para não ir à votação, como a que acabava com a obrigatoriedade da publicação de balanços de empresas em jornais e a que tirava da UNE o monopólio das carteirinhas de estudantes, para ver o quão importante ele é para a oposição.